Abramos a palavra do Senhor, na carta aos Romanos, capítulo 15, penúltimo capítulo dessa carta. O Senhor nos dá o privilégio de estarmos iniciando a fase final da exposição da carta mais teológica, mais densa do ponto de vista teológico que escreveu o apóstolo Paulo. Então, fico muito feliz por isso. Passei por alguns textos já bem difíceis, o Senhor nos deu graça de ouvirmos as pregações, por exemplo, no livro de Levítico, foi um grande desafio no ministério, e Romanos, não tenho dúvida que tem sido também. Pregar nas cartas é algo extremamente diferente de pregar nas narrativas. Nós passamos muitos anos aqui praticamente tendo sermões só em narrativas, o pastor acaba se acostumando, e aí você precisa dar uma virada para pregar em outro gênero literário que tem suas particularidades, né? Você tem pouca história e, ao mesmo tempo, muitas proposições, muita teologia que precisa ser destrinchada, explicada e aplicada à vida dos irmãos para que não vire uma aula, mas que seja, de fato, a pregação para as nossas vidas. Eu rogo a Deus que seja assim até o fim. Por isso, nós vamos ler dos versos 1 ao verso 7 de Romanos 15. Paulo continua tratando ainda da mesma questão do capítulo 14, a questão que envolve os fracos e os fortes na fé dentro da igreja, e agora ele vai anunciar a fórmula, né, da unidade da igreja, como a igreja pode viver em união, mesmo tendo pessoas que pensam diferentes. Diz assim a palavra do Senhor: mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito: sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Porque tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordes a uma boca, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu, para a glória de Deus. Amém. Vamos orar. Pai amado, nós nos colocamos diante da Tua presença, como filhos que esperam que o seu pai abra a mão e lhes dê um presente. Porque o que o Senhor pode fazer agora é por livre graça. O Senhor não tem obrigação nenhuma de nos falar aquilo que nós precisamos, mas o Senhor faz porque é um Pai bondoso. Nos presenteia com a Tua palavra, nos agracia com a Tua presença, nos dá o privilégio de ouvirmos, para sermos ensinados pelo Senhor, para vermos a Tua glória, o Teu amor sobre a nossa vida. Ensina-nos para que nós vivamos melhor a partir de hoje. Não simplesmente para que a nossa intelectualidade seja alimentada, mas para que o nosso espírito ele possa testemunhar do Teu Espírito, e assim vivamos em unidade contigo e uns com os outros. Fala-nos, Senhor, e usa o Teu servo para a Tua própria glória, em Cristo nosso Senhor. Amém. Viver isoladamente é muito mais fácil do que viver em comunidade, não tenha dúvida. Se fosse por preferência individual, para autoproteção, eu sempre diria aos irmãos: se isolem, vivam sozinhos, fechem-se em suas casas. E, evidentemente, existe um grau de isolamento que é necessário. Ou seja, nós não vivemos o tempo todo publicamente. Nós vivemos nas nossas próprias casas. Vivemos com as nossas próprias famílias. Isso é saudável e bom, mas não é a única forma de vida necessária. Nós vivemos na nossa casa, nós comungamos com as pessoas da nossa casa, mas até nisso é necessário que a vida comunitária seja, no modo menor, em uma amplitude menor, exercitada.
Porque senão, dentro da nossa casa, nós vamos nos isolar nos nossos quartos, para que aí sim eu viva uma vida individual plena. Mas nós sabemos que isso não é bom, que não é desejável que as pessoas vivam dessa maneira. E quem está vivendo assim dá sinais de que a sua vida espiritual não vai bem e que sua saúde mental também não vai bem. Que essas pessoas estão prestes, talvez, a fazer uma grande bobagem. Porque a vida isolada não é uma vida natural para o ser humano. O ser humano vive sozinho, com seu próprio espírito. Existe uma vida que é a vida individual, que precisa passar dos nossos próprios limites. E eu preciso dividir uma casa com minha esposa, eu preciso dividir uma casa com os meus filhos. E nós vivemos ali, em nossa própria comunhão. Mas eu preciso trabalhar e eu tenho que sair de casa. Então o trabalho, ele se dá fora de casa, ele se dá em meio à comunidade. Eu tenho que me relacionar com outras pessoas. Eu necessito ir à igreja, eu preciso resolver as coisas no centro da cidade, ou em alguma outra repartição. Eu sempre vou estar lidando com pessoas. Então a habilidade de lidar com pessoas é muito necessária. E é muito comum dar problema justamente por falta da nossa habilidade, por falta de uma disposição de viver em comunidade. E aí, como você não consegue não viver em comunidade no trabalho, você é obrigado, porque você precisa sustentar a sua família, em muitos casos é impossível resolver todos os problemas de casa, ainda que tenhamos toda a tecnologia disponível. Uma hora ou outra você vai ter que lidar com uma pessoa que não é da sua família, não é do seu convívio, mas você consegue mitigar isso. Porém, na igreja, muitos já chegaram à conclusão de que não é necessária esta vida comunitária e que eles podem viver isoladamente a fé. O período da pandemia foi uma grande engenharia social, não tenho dúvida nenhuma de que isso, de fato, mexeu com as nossas vidas, que trouxe à tona muitos dos nossos problemas, que questões que estavam ali meio que afundadas, né, dentre outros problemas, foram trazidos à superfície, e agora fica muito claro o problema que a igreja, por muito tempo, colocou para debaixo do tapete. No período da pandemia, muitas pessoas, com o receio de contraírem o vírus e terem problemas com isso, eles acabaram ficando em casa. E a doença foi passando e os meses foram progredindo e as pessoas continuaram em casa. E o que aconteceu é que terminou a pandemia e as pessoas ainda continuam em casa. E muitas igrejas nunca mais voltaram a se reunir, porque os irmãos acham que podem viver isoladamente a sua fé em casa. E eles pensam: agora eu trabalho em casa, agora eu peço comida em casa, agora eu resolvo boa parte dos meus problemas bancários e de outras ordens em casa. Então, por que eu não posso também cultuar em casa? Por que eu não posso reunir minha família e abrir um salmo e cantar um hino e orar e resolver aqui as minhas obrigações espirituais? É muito mais fácil. Agora a gente fica em casa, a gente aproveita melhor o domingo. O que está por trás disso, irmãos, não é um espírito de união familiar, mas é um espírito de quebra dos paradigmas bíblicos. Porque é muito mais fácil viver a minha fé isoladamente. Quantas vezes nós vemos na televisão pessoas declarando a sua fé, dizendo que são cristãos, que acreditam no Evangelho, e quando a pergunta seguinte é: e qual igreja você participa? Ele diz: não, igreja nenhuma, eu sou de Cristo, eu sou cristão, mas eu não tenho igreja. Ou seja, é um cristão isolado. O que pensar do cristianismo isolado? O que pensar de um Cristo que veio para a terra
E a primeira coisa que ele fez foi separar 12 discípulos para andar com ele durante 3 anos seguidos, em meio a muita confusão. Pedro, com sua impetuosidade. Em outros momentos, Judas fazendo o que fez. Em outros, ele tendo que resolver questões entre os irmãos, porque a mãe de 2 deles queria saber quem seria maior no reino dos céus. Vocês acham que a igreja primitiva era uma coisa espetacular, era o céu na terra? Não, a igreja primitiva tinha muitos problemas. Você lê Atos 2 e vê que os irmãos estavam em comunhão, que partiam pão, que ouviam a pregação, mas esquecem de ler logo em seguida o que acontece. Porque alguns irmãos estavam com um coração generoso e repartiam seus bens com os necessitados. Isto trouxe o desejo de um casal, Áquila e Priscila, de se juntarem e tentar alcançar a mesma honra daqueles outros irmãos. E eles tentam enganar o espírito vendendo um terreno, um lote, e não dando o valor que eles disseram que dariam ao Senhor. E por isso foram fulminados na igreja primitiva. Porque a igreja primitiva não era perfeita. Porque a igreja primitiva tinha desunião. E se vocês continuarem lendo o texto de Atos dos Apóstolos, vão chegar ao capítulo 6, onde todo mundo só se lembra da instituição da diaconia, mas poucos se lembram do contexto desta instituição. Porque os presbíteros até ali, os apóstolos, davam conta do serviço da igreja. Eles não precisavam da diaconia, por isso que até hoje, numa igreja como a nossa, uma igreja histórica, você tem a necessidade de, para que exista uma igreja, para que ela seja organizada como igreja, é necessário que se tenha pelo menos 2 presbíteros. Mas não há uma necessidade tão forte da diaconia. A igreja pode ser organizada como igreja, mas sem diaconia, porque isso vai acontecer com a necessidade por meio do crescimento, porque foi assim que aconteceu lá em Atos. Até ali, os apóstolos davam conta de tudo, até que surgiu um problema na igreja. Qual era o problema? As viúvas de fala hebraica, não estavam se dando bem com as viúvas gentílicas, de origem gentílica, que falavam grego. Ambos eram hebreus, ambos eram judeus, convertidos ao cristianismo, mas um tinha fala hebraica e outro tinha fala grega. E não estavam se dando bem, porque uns diziam que as segundas eram de categoria inferior. E aí, como os apóstolos já estavam com tantos problemas, e uns estavam dizendo que foram preteridas na distribuição das ofertas, eles disseram, é necessário que nós nos mantenhamos na palavra e na oração, ou seja, não nos desviemos do nosso ministério principal, que é a palavra e a oração, e estas questões ligadas à misericórdia, nós vamos escolher aqui 7 homens para resolver esse problema. Foi daí que surgiu a diaconia. Porque existia um problema de murmuração, porque existiam as mulheres dizendo que as outras estavam usurpando o lugar delas, fazendo com que os próprios apóstolos se tornassem confusos na distribuição, até o ponto de haver um rompimento. E os apóstolos disseram, para que a igreja se mantenha una, é necessário que nós tenhamos aqui um segundo ofício, que é trazido não do nada, mas lá do Antigo Testamento, quando os levitas tratavam dessas questões de misericórdia na igreja da Antiga Aliança. Então não olhem para a igreja primitiva com esses olhos românticos demais, como muitos têm feito nos nossos dias. Você tem hoje denominações que o grande trunfo deles é nós trazemos a igreja primitiva para os nossos dias. Isso é impossível, em primeiro lugar, e depois não vai mudar nada, porque a igreja primitiva tem os mesmos problemas da igreja moderna. Talvez os problemas surjam, eles sejam externalizados de um modo diferente, mas o que provoca é o mesmo problema. É dissensão, é inveja, é fofoca, o disse-me-disse na igreja. A união
ela precisa ser buscada em todos os tempos, porque os problemas da vida comunitária sempre apareceram e aparecerão quando pecadores se unem. Quando nós decidimos, irmãos, que vamos congregar na igreja, nós estamos decidindo que vamos tolerar as fraquezas dos nossos irmãos. É isso que nós fazemos. Porque eles também decidiram se comprometer a tolerar as nossas próprias fraquezas. E todos decidiram fazer isso porque ambos tiveram de Cristo a tolerância das suas próprias fraquezas, com uma distinção. Ele morreu pelo meu pecado. Ele morreu pelo meu pecado. Então, evidentemente, é difícil viver na igreja. Não é fácil. É difícil viver em casa, com o cônjuge, com os filhos. Mas eu não posso viver isolado, como nós já vimos aqui. Eu preciso conviver. Então eu dou um jeito, eu tolero, eu tenho paciência, eu suporto. E aqui a palavra que vai ser utilizada, suportar, que é utilizada pelo apóstolo Paulo em outras situações, como lá na carta aos Filipenses, não é suportar como geralmente a gente usa no nosso dia a dia. Eu não gosto daquele sujeito, não, mas eu suporto. Não é assim. O suporte é o suportar de dar suporte. Ou seja, o irmão tem uma fraqueza, eu vou ser um suporte para ele. Eu que sou forte, estou me colocando debaixo da fraqueza do irmão para que ele possa dar um passo a mais na sua santificação. É para isso que nós somos chamados. Então, quer os irmãos sejam fracos, quer sejam fortes, precisam tolerar as dificuldades uns dos outros e as nossas próprias diferenças. É isso que Paulo vem tratando com a igreja por 2 capítulos seguidos. Observe, no início do capítulo anterior, no capítulo 14, ele diz: ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não em contendas sobre dúvidas. Quanto ao que está enfermo na fé. Aqui eu preciso, mais uma vez, lembrar os irmãos que são fracos na fé, aos quais ele vai categorizar e descrever quais são essas categorias. A igreja, ela era formada de judeus e gentios convertidos, e os judeus traziam as suas próprias tradições da sua velha religião. Então eles não comiam, muitos ainda, mesmo convertidos, não comiam carne de porco, não comiam carne com sangue, guardavam determinadas datas do calendário do Antigo Testamento. Então tinha uma dieta especial, tinha um calendário especial, coisas que os irmãos da mesma igreja de Roma não observavam, porque tinha uma outra tradição. Porém, os de Roma, muitos se escandalizavam quando os judeus bebiam vinho, porque em Roma os bacanais, né, os cultos ao deus Baco, né, um dos deuses romanos, onde a prostituição, a embriaguez rolava, campeava entre aqueles adoradores, eles viam tanto aquilo acontecendo que eles tinham medo até de beber vinho. E aí existia um grande problema, porque uns tinham problema com vinho, outros tinham problema com data, com dieta, mas todos tinham que se encontrar no domingo na igreja. E agora, como é que nós vamos resolver? Eu lembro que eu trouxe até um exemplo da nossa última feijoada muito boa, por sinal, e na feijoada o que mais tinha era carne de porco. Graças a Deus aqui ninguém tem problema com isso, ninguém tem uma tradição que não se deixou ainda, mas até se alguém já teve essa restrição dietética, não tem mais hoje, pelo menos nunca foi relatado. Então nós comemos sem nenhum tipo de peso na consciência. Mas eu fiz um exercício com os irmãos no sermão passado, pensando, caso nós tivéssemos alguém que veio de uma denominação judaizante e que tinha muita dificuldade com carne de porco, nós iríamos instruir o irmão, mas enquanto o irmão não estivesse pronto a participar de um evento como esse, a gente iria pensar na outra forma de nos confraternizar.
nós iríamos pensar em outro tipo de alimento para respeitar a fraqueza do irmão de uma forma tal que nós não vamos deixá-lo na fraqueza, porque os termos que são utilizados para esses irmãos são muito pesados. A Corrigida Fiel diz: os enfermos na fé. É uma doença na fé. Então, você que tem dificuldade com estas questões que não são proibidas na lei de Deus, mas que você traz consigo por convicções próprias da herança passada em que você trouxe da velha religião, você precisa se livrar disso. Desde que Cristo morreu, não existe mais uma dieta prescrita pela palavra de Deus. O que o apóstolo nos ensina na carta aos Coríntios é que você deve entrar no mercado e não perguntar de onde veio. Coma de tudo. Não coma tudo, mas coma de tudo. Bem lembrado. Eu posso comer de tudo que está no mercado. Me é dada também a liberdade de não seguir um calendário litúrgico. E você vê muitos irmãos hoje voltando aos calendários litúrgicos. Para quê? Esse período agora do final de ano, o pessoal fazendo advento. Que loucura é essa? Advento de quê? Onde é que está prescrito isso na palavra de Deus? O pessoal acha bonitinho e começa a fazer. Não há instrução bíblica para advento. Ponto final, por isso a gente não faz. Agora, a gente vai brigar por conta do advento, a gente vai discutir por conta disso. Não, está errado. Está errado. Mas a gente tem uma certa tolerância com os irmãos. Mas sempre dizendo, irmãos, não se deve fazer isso. Não há uma prescrição bíblica, a gente não faz. Nós estamos num período considerado de Natal. Então tem irmão que faz uma árvore de Natal, tem outro que bota o pisca-pisca, tem outro que vai fazer, quase todo mundo provavelmente, terça-feira vai fazer uma ceia de Natal. Se isso for religioso, irmãos, corra, fuja, porque não há prescrição bíblica, ninguém sabe nem qual foi o período exato onde Cristo nasceu. A gente só tem uma certeza, não foi 24 de dezembro, isso aí todo mundo sabe. 24 para 25, né? No caso, 25. Não foi nesse período. Isso é uma certeza que os estudiosos têm, é que não foi nesse período. Era impossível em Israel ser nesse período. Segundo, não há nenhuma ordem bíblica para a celebração do nascimento de Cristo como ato religioso. Agora, o fato é que eu vivo numa cultura onde esse período se celebra o nascimento de Cristo. Eu não vou trazer isso para dentro do culto. Nós não vamos ter um culto de Natal. Porque, na verdade, todos os nossos cultos são do Natal. Nós celebramos não só o nascimento, mas nascimento, vida, morte e ressurreição de Cristo todos os domingos. O culto inteiro é um culto de Natal, todos os cultos do ano. Mas eu vou ter problema de estar num lugar, eu vou visitar um irmão, o irmão fez uma árvore de Natal, eu vou dar um sermão no cidadão porque ele fez uma árvore de Natal. Desde que ele não se ajoelhe naquela árvore e ache que aquela árvore seja uma imagem de Deus, ninguém faz isso. Até onde eu sei, ninguém faz isso. Não, ou seja, não trata a árvore de Natal no sentido religioso. Qual é o problema? Eu não vou incentivar, não vou... Mas qual é o problema disso? Qual o problema de visitar alguns pontos turísticos da nossa cidade, que estão, inclusive, recheados de decoração de Natal? Até bom, é alegre. Um pouco de cultura boa que nós temos ainda, um pouquinho que sobrou. E a gente começa a discutir a respeito disso. Rede social é só o que vai dar agora, é confusão por conta do Natal. E o que a gente não vai fazer é usar esta festa no sentido religioso, porque não há sentido religioso. Não tem essa história do verdadeiro sentido do Natal. O verdadeiro sentido do Natal deve ser pregado todos os domingos. Mas hoje é tema único, parece missa. Porque missa é assim, é a mesma no mundo todo. Hoje é tipo missa. Todo mundo vai pregar o verdadeiro sentido do Natal. Com exceção das igrejas que vai ter cantata, que não tem pregação. Mas muitos vão se reunir na próxima terça-feira para o culto do Natal. E na outra terça-feira para o culto da virada. Trazendo conotação religiosa onde não há. Claramente esses irmãos são fracos na fé.
Estão enfermos na fé. Mas como é que eu vou tratar os irmãos? Diz o apóstolo Paulo: quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, acolhei-o, tenha paciência com esse irmão. É assim que nós devemos tratar as nossas divergências, que não tem prescrição na lei de Deus. Eu não vou acolher, eu não vou receber um adúltero. Eu não vou acolher, não vou receber um idólatra. Mas essas questões pontuais, culturais, eu não vou entrar em discussão nunca. Nós moramos numa cidade onde se é comemorada a maior festa de São João do mundo. E se tem uma coisa que essa festa não é religiosa. Coitado de João Batista, é o mais desprezado nesse momento. Mas a origem da festa não é religiosa. A origem da festa é cultural. É por isso que você come tanta comida de milho. Porque é a festa da colheita do milho. É a celebração da bênção de Deus que trouxe chuva sobre a nossa terra, uma terra seca como a nossa, e os nossos antigos celebravam esse tempo dando graças a Deus pela colheita do milho, por isso tanta comida de milho. Depois a Igreja Católica Romana, sabendo disso, se apropriou da festa e colocou os seus santos católicos lá, mas a festa originalmente não é deles. A festa é da nossa cultura. As bandeirinhas, as roupas, tudo tem a ver com a nossa cultura matuta, do sertão, do interior. É assim que o interiorano se veste, é assim que ele faz festa. A fogueira, por quê? Porque é um período frio. Então tudo tem um significado na nossa cultura. Agora, o que nós não podemos fazer, dar a conotação religiosa àquele período, porque não tem. Agora, dizendo isso, irmãos, talvez eu esteja comprando uma briga com 99% dos meus queridos irmãos de outras denominações, até talvez da nossa própria. Mas nós não vamos brigar. Porque quando um não quer, dois não brigam. Nós estamos nos fortalecendo, entendendo a nossa relação com a cultura, não para nos jogar na cultura de qualquer jeito, mas para, tendo consciência do que é bom e o que não é bom, termos condição de nos relacionar com ela e parar essa loucura. Toda vez que chega o período do Natal é uma confusão, especialmente no meio reformado. Vira um ringue as redes sociais. E nós não vamos entrar nessa conversa de discutir a respeito de uma festa como essa. É somente cultural, não traga conotação religiosa e você pode tranquilamente participar dela, assim como participamos no meio do ano da festa da colheita, sem problema nenhum. Agora, os irmãos que têm dificuldade, aí você vai tratar assuntos como esse na frente de irmãos que você sabe que tem dificuldades. Paulo disse aqui no verso 1 do capítulo 14: recebei-o não em contendas sobre dúvidas. Mas tem gente que tem prazer em provocar a contenda. Sabe que o irmão tem dificuldade com um ponto, é exatamente aquilo que eu quero tratar, que é para machucar o irmão, para deixar o clima chato, para pesar o clima, para ninguém poder mais conversar nada. É o prazer que se tem de trazer a polêmica. É a polêmica pela polêmica. Instrução não é assim que se dá. Instrução não é assim. Porque Paulo diz aqui no verso 1: mas nós que somos fortes, no capítulo 15, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Suportar e não nos agradar a nós mesmos. Então, você sabe que tem o direito, você sabe que tem liberdade, mas você tem consciência que o irmão tem dificuldade com aquilo. O que é que eu faço? Porque eu sou forte, porque eu realmente aprendi, eu sou tão forte ao ponto de dizer: eu posso, mas eu não vou fazer. Não tem nenhuma lei que me restrinja
a participar de determinada festa, mas eu não vou. Ou eu vou, mas não vou dar publicidade àquilo. Por quê? Porque eu sei que existem irmãos que vão se escandalizar com aquilo. Então, a prova da minha fortaleza é ter liberdade e não fazer. Porque dizer que tem liberdade e ser obrigado a fazer é não tê-la. Quem tem verdadeira liberdade, mas ao mesmo tempo tem compromisso com o irmão, diz: eu posso, me é lícito, mas eu não vou fazer. Porque eu não quero machucar o meu irmão. Porque eu quero preservar a consciência dele. E ao mesmo tempo, nós estamos todos juntos sendo instruídos na palavra, na igreja, para que os fracos na fé deixem de ser fracos na fé. Tudo isso que nós estamos dizendo aqui, irmãos, não é um convite para que os fortes continuem fortes e os fracos fracos, mas para que os fortes ensinem os fracos a deixarem de ser fracos. Mas até lá, tenham paciência. Até lá, tenham paciência. Agora me explique como isso pode ser vivido isoladamente na sua casa. É impossível. Só na igreja. Não é só na igreja que há instrução. Vocês sabem disso. Vocês poderiam estar sendo instruídos agora no YouTube. Hoje eu não vou para a igreja, hoje eu vou assistir uma pregação no YouTube. Ora, se tem pregação no YouTube e vocês deixaram as suas casas e vieram congregar, é porque está subentendido que mesmo que haja instrução no YouTube, aquela não é a instrução toda que eu preciso. Existe um aspecto da instrução que só a igreja dá. Sabe por quê? Porque a igreja não é uma universidade. Porque a igreja não é uma escola. Na escola, você leva seus filhos para serem instruídos. Na universidade, você tem instrução de nível superior. Mas é porque a gente não coloca os nossos filhos num seminário. Porque nós não vamos para um seminário quando não queremos ser pastores. Porque apesar de haver instrução, não há comunidade como na igreja. Não há pastoreio como na igreja. Não há disciplina como na igreja. Não há necessidade de suportar o fraco como na igreja. Então lá em casa é muito fácil. Quando o fraco é meu filho, eu vou lá e disciplino. Quando é minha esposa, eu vou lá e converso com ela e trato. E ela não pode continuar assim, ou ela fala comigo. Mas quando são os meus irmãos que eu só os vejo muitas vezes uma vez por semana, eu vou ter que olhar para a fraqueza dele e muitas vezes eu vou ter que suportar calado até ter uma oportunidade de falar ou de esperar que a liderança da igreja trate com aquele irmão. Por isso que é tão difícil conviver na igreja de Cristo. E é por isso que os irmãos inventam 1 milhão de desculpas para dizer: não dá mais para conviver aqui. Aí eu listo um monte de motivos e vou para uma igreja, para outra igreja, na esperança que lá eu não vou ter esses problemas. E aí passam-se os anos, o que é que acontece na próxima igreja? Os mesmos problemas. Só existem 2 motivos para a mudança de igreja: apostasia da liderança e segundo, mudança, ou para o céu ou para outra cidade. Se você mudou para o céu, você já está na igreja triunfante. De lá você não se muda mais nem querendo. Mas se você se mudou da cidade, você evidentemente vai ter que se transferir de igreja. Se a igreja se mantém firme na fé, não há motivo, irmãos. Não há motivo. E assim nós vamos aprendendo a lidar com as nossas dificuldades. É difícil, é complicado, mas o apóstolo Paulo tem um excelente argumento. Observe o verso 2. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito: sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriaram. Veja, você precisa
ter paciência e tolerar a fraqueza do fraco. Primeiro argumento, primeira ordem. Segundo, você não pode se agradar a si mesmo. Por quê? Para me agradar a mim mesmo, o melhor dos argumentos é: eu tenho liberdade, não há nenhuma restrição na lei, eu vou fazer o que eu quiser. Acabou. Só que eu não vivo sozinho, eu vivo em comunidade. Logo, eu preciso pensar no outro, não agradar a mim mesmo, mas agradar o meu próximo. Porque isso é o resumo da lei. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao meu próximo como a mim mesmo. Então, se eu amo o meu próximo como a mim mesmo, mesmo tendo liberdade, eu não farei. Cada um de nós agrade ao seu próximo como a si mesmo, no que é bom para edificação. Aí Paulo qualifica o que é agradar o próximo, porque não é bajular o próximo, porque não é adular o próximo, é agradar o próximo. Isso está dentro de um contexto, está amarrado dentro de um contexto. E o contexto está nos ensinando o que é agradar o próximo. Veja, ele diz, para edificação. É com um propósito específico que eu deixo de fazer o que faço para agradar o outro. É porque o meu irmão é fraco, por isso eu vou ter paciência com ele. Mas eu não vou deixar todos os meus princípios para agradar o outro. Eu não vou deixar todos os meus bons comportamentos para abraçar outros comportamentos que são mais agradáveis ao outro e não tem nada a ver com fraqueza. Não é assim. Eu não vou acabar com minha personalidade para ser o que o outro quer que eu seja. E isso não é agradar, isso é bajular, isso é adular o outro. E o nome disso é pecado. É quebra do 9º mandamento. Não ser verdadeiro, não ser autêntico, não ser o que se é quebra do 9º mandamento. O texto diz, não minta. Eu não sendo verdadeiro, eu estou fazendo o quê? Então, só agrade o outro naquilo que a Escritura acaba de nos ensinar, para a sua edificação. Eu vou deixar de lado as minhas preferências, as minhas liberdades, e na frente do irmão, por um certo tempo, até que ele deixe de ser fraco, eu vou me abster de fazer tais coisas. Por quê? Verso 3, porque também Cristo não agradou a si mesmo, como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriaram. Ele cita o Salmo 69, verso 9, que são palavras de Davi sobre ele mesmo, mas que Paulo as toma e diz, não, isso aqui não é só sobre Davi, é sobre Cristo. E por que eu não devo me agradar a mim mesmo? Porque Cristo também fez isso. Ele é a minha referência, só que há uma diferença. Quando eu sou chamado a não agradar a mim mesmo, mas agradar o meu próximo, o limite é não fazer aquilo que eu tinha liberdade para fazer, mas vai escandalizar o meu irmão. É só isso, é só suportar a fraqueza dele, não passa disso. Mas o que o nosso Senhor Jesus Cristo fez na cruz do Calvário não foi simplesmente suportar a fraqueza, foi morrer pelos nossos pecados. Ele suportou as injúrias dos que nos injuriavam, ou seja, os nossos inimigos foram os inimigos dele, e ele os venceu, morrendo e ressuscitando na cruz do Calvário. Ora, se Cristo foi capaz de fazer isso, dar a vida pelas minhas fraquezas, por que eu não posso esperar um pouco enquanto o meu irmão sai da fraqueza e passa a ser forte para usufruir da minha liberdade? Qual a dificuldade? Qual a dificuldade, por exemplo, de usufruir da minha liberdade em privado? Os irmãos têm liberdade, por exemplo, de tomar um vinho, de fazer uma festa, mas o desejo não é participar daquilo ali, o desejo é botar na rede social. Que loucura é essa? Existem irmãos que têm dificuldade com isso. Então pega a tua liberdade e guarda para dentro da tua casa. E aprende a tolerar a dificuldade dos irmãos e ter paciência com esses irmãos. Tem paciência com os irmãos. Não precisa alardear. Ele continua, verso 4. Porque tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito,
para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Parece que Paulo saiu do caminho, né? Paulo tem é muitas vezes acusado de divagar. Não é de ser de devagar, mas de devagar, ou seja, de sair do trilho da coerência do texto, mas não é o que acontece aqui. Ele acabou de citar o Salmo 69:9. E ele em seguida diz, porque tudo que dantes foi escrito, dantes quando? No Antigo Testamento. O Salmo está no Antigo Testamento. Para que foi escrito? Para nosso ensino foi escrito. Então não foi para o ensino só de Israel, foi para o nosso ensino. Isso mostra a amplitude da obra do Senhor em nos dar a palavra. Como é abrangente a palavra de Deus. Não fala só para o povo do Antigo Testamento, não fala para nós. Então, ao ler o Antigo Testamento, eu leio com os olhos de quem sabe que aquelas sagradas escrituras são para mim hoje. É atualíssimo o texto do Antigo Testamento. Para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. O que foi escrito para mim. O que foi escrito de maneira cristocêntrica, porque o texto do Salmo 69 fala de Davi, mas aqui Paulo diz, é sobre Cristo que Davi está falando. E foi escrito também para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Porque naturalmente eu não vou ter paciência com a fraqueza de seu ninguém. Eu aprendi, agora eu vou querer usufruir. Mas aí chega o irmãozinho lá, cheio dos problemas dele, e naturalmente, sabe o que é que eu quero? Eu quero que ele se vire. Que ele dê o jeito dele, porque eu não vou deixar de usufruir da minha liberdade. Mas não é assim que nós devemos pensar. Porque Cristo suportou os nossos pecados, porque eu não posso suportar a fraqueza do irmão. Agora, onde eu vou arrumar força? Lendo a Escritura, percebendo como muitos dos nossos irmãos antigos suportaram as fraquezas uns dos outros. E pela Escritura eu vou ter consolação no meio da tribulação, e não tem como não ser diferente, tem que ser na tribulação, no meio da igreja, no meio do convívio entre o povo, eu vou encontrar esperança. É na tribulação que eu sou treinado para o exercício da esperança. Então Paulo, se aproximando do fim, diz no verso 5, ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordes a uma boca, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu, para a glória de Deus. E ele finaliza como ele começou. Ele começou dizendo, recebam os fracos. Ele não finaliza dizendo, receba os fracos, simplesmente. Ele diz, recebam uns aos outros. É como se ele estivesse dizendo, fraco, se teu irmão forte vacilar e ferir tua consciência, tem paciência com ele também. Pode ser, irmãos, que os fortes, em um momento ou outro, exerçam sua liberdade de uma forma pública que, sem querer, talvez, machuque o fraco. Então, fraco, tem paciência com teu irmão. Deixa de ser tão fraco e forte. Tem paciência com teu irmão que está enfermo na fé. Ele está na igreja, pelo menos isso, ele está na igreja. Então há esperança de transformação. Só não tem esperança, irmãos, se nós abandonando as nossas tentativas dissermos, de fato não tem como viver na igreja. Meu negócio é viver em casa. Porque em casa ninguém vai dizer o que eu não gosto. Em casa os costumes são os nossos. Em casa a gente que manda. Em casa isso, em casa aquilo. Em casa eu posso viver a fé, eu posso ouvir pregação, eu posso orar, eu posso cantar o salmo.
Mas em casa você não tem celebração da Santa Ceia. Em casa você não tem batismo. Em casa você não tem disciplina. Em casa você não tem pastoreio. Em casa você muitas vezes ouve só o que você quer. Você escolhe a pregação. Aqui não escolhe, não. Vai ter que ouvir o que está preparado. E o nosso coração vai sendo tratado assim, irmãos. O forte olhando para o fraco e não fazendo como faz o mundo. Porque no mundo o que se diz é o seguinte: você é fraco, corra, porque quando o forte lhe pegar, ele passa por cima. Você é forte, acabe com o fraco. Mas aqui não. Aqui o que o apóstolo Paulo diz é: receba um fraco, tenha paciência com ele. E fraco, se livra dessa tua fraqueza. Toma vitamina espiritual, sai daí. Mas enquanto isso, nós vamos ter paciência contigo, porque nós te amamos em Cristo. Se tu fostes digno de um pingo do sangue de Cristo, quem sou eu para não te achar digno de um pingo da minha paciência? Vocês querem viver em paz, irmãos? A solução não é se trancar em casa. A solução é receber os teus irmãos como Cristo nos recebe. Você tem dificuldade de fazer isso que Paulo está dizendo? Então lembre-se do que Cristo fez. Ele não suportou somente as tuas fraquezas, mas ele levou sobre si os teus pecados. Meu desejo, irmãos, é que a nossa igreja, porque nós convivemos aqui, mas eu desejo para todas as igrejas, que nós possamos viver não uma vida perfeita, não colocando utopia. Essa igreja é perfeita, essa igreja ninguém fala mal um do outro, essa igreja ninguém nunca fez mal um para o outro, não. Mas com este espírito, com esta dedicação de coração, para suportar o meu irmão, para ter paciência e tolerar, não os pecados, mas os seus erros, suas fraquezas, naqueles momentos onde não há uma prescrição bíblica, mas nós divergimos. Nós divergimos tanto, irmãos. Nós divergimos dos congregacionais, nós divergimos dos batistas, nós divergimos dos assembleanos. Muitas divergências são de fato teológicas, são coisas sérias, mas outras nem são assim. Nem são. E se até em questões teológicas que não são da essência da fé, nós somos convidados a ter paciência, imagina nas questões menores. Temos paciência entre nós e paciência com as demais denominações. Porque um dia todas as nossas diferenças, desse ponto de vista, serão retiradas. O que é nos anunciado a respeito da vinda de Cristo é que toda língua, toda raça, todas as nações, todas as classes sociais, todas as preferências pessoais, todos dobrarão os seus joelhos e confessarão que Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Exercitemos isso desde já, irmãos. Tentemos viver assim hoje, para que a nossa vida não seja uma desgraça o tempo todo, e lá no céu vai ser ótima. Mas que tal vivermos melhor agora, desde já? Que Deus nos dê o espírito do próprio Cristo, que suportou as nossas fraquezas, quando nós éramos ainda inimigos. Teu irmão não é teu inimigo. Teu irmão não é teu inimigo. Suporte-o. Amém. Oremos.